Boa tarde, irmãos. Shavuatov, Shalom Aleichem, Bruchim Rabaim Beshem Yeshua. A paz seja convosco, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 8, 15 horas da tarde. Estamos aqui com a segunda parte do estudo sobre a corrupção do gênero humano. Nós falamos sexta-feira sobre a primeira parte, os significados do nome de Noa, de Lameque, Caim, Abel e de Jesus Cristo, comparando o dilúvio, tipologicamente, com a salvação. Falamos sobre a madeira da arca, Gopher, que é o cipreste, possivelmente a madeira da cruz. Falamos sobre o betume, que é Kofer, que foi betumada por dentro e por fora, e o betume significa expiação. Logo, seria a expiação de Cristo na cruz do Calvário. Como o nome Noa é o que ia dar descanso, Jesus veio trazer esse descanso. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos entrar agora na segunda parte desse estudo, e que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero voltar aqui onde nós paramos, que é a respeito da literatura intertestamentária do século 3 a.C. e 1 depois de Cristo. O livro de Enoque. O livro de Enoque, 1 Enoque, capítulo 6 ao 11, desenvolve amplamente a interpretação angelical. 200 vigilantes, Irim, desceram no Monte Hermon, casam-se com mulheres, ensinam magia, metalúrgia, guerra e cosmético. Origem da corrupção. Eram gigantes de 300 côvados, cerca de 135 metros. Número hiperbólico que depois foi reduzido. Os gigantes devoravam tudo e começavam a comer os seres humanos. Aí Deus, quando vê isso, manda o dilúvio. Os espíritos do gigante morto tornam-se um espírito maligno que ainda atua no mundo. Essa tradição é tão dominante que Judas 6 e 2 Pedro 2,4 e até o próprio Pedro, em 1 Pedro 3,19, aparecem aludir a ela. Parece, tá, irmãos? Não é verdadeiro. Vou te dizer o porquê. Vamos lá. O livro de Enoque, ele não tem autor. A pessoa que escreveu ele não deixou nenhum nome. Senão o pessoal ia para cima da pessoa para que a pessoa desse conta do que escreveu. Vamos lá. Enoque viveu antes da civilização suméria. Antes do dilúvio. Não tinha escrita. Quem sabe o que o Enoque viu? Ninguém. Quem sabe o que Enoque presenciou? Ninguém. Porque a primeira escrita começou em Gênesis 10, um pouco antes de Gênesis 10. Depois do dilúvio, com a civilização suméria. Segundo as escrituras, segundo os contos sumério dos tabletes de argila que está no Museu da História na Inglaterra. Então, como podemos dizer que teve um livro de Enoque? Quem escreveu esse livro? Foi por expressão oral, tradução dos anciãos. Não tem autor. Gênesis tem autor, Moisés, atribuído a Moisés. Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Número. E assim por diante como os outros. Mas o livro de Enoque até hoje não se acharam autor para ele. Não sabe quem foi escrito. Alguém foi lá, quis escrever, contribuiu essas barbaridades que nós vemos escrito. Mas Judas e Pedro usou. Sim, Judas e Pedro usou isto. Com certeza esse livro de Enoque foi escrito muito antes de Jesus nascer. Mas a pessoa não deixou o seu nome. Não sabemos quem foi. Apareceu lá. Pode ser escrito de essênicos e assim por diante. Vamos lá. Uma pessoa de 135 metros de altura. Até hoje nós não achamos
os arqueólogos, os historiadores com escavações não acharam nenhum osso que venha descer desse tamanho. Acharam sim osso de dinossauro, osso de pessoas grandes, mas não dessa maneira. E depois, quando acharam que o número de 135 metros de altura era muito grande, diminuíram para 8 metros. E outra, os espíritos malignos, que são os demônios, são os anjos que se rebelaram contra Deus junto com Satanás. Não são espíritos desincorporados. Não. Eles se rebelaram e Deus lançou por terra, como vemos no primeiro estudo de Gênesis. Gênesis 1, Em Busca da Origem da Criação, volume 1. Então, essa literatura intertestamentária do século 3 e 1 depois de Cristo, 300 anos antes de Cristo e 1 ano depois de Cristo, é furada essa. Então, você pode reparar que todo mundo que começa a ler o livro de Enoque pira a cabeça, saem da igreja, desvia, começa a falar contra pastores. Se fosse um livro inspirado como a Bíblia Sagrada, traria para você luz, traria para você incentivo, fé. Por isso, eu particularmente desconsidero o livro de Enoque. Foi um livro que alguém inventou um monte de coisas ali que não é verdade. Porque, em primeiro lugar, Enoque viveu numa época onde não tinha escrita. Em segundo lugar, quem conheceu Enoque para escrever? Enoque falou para quem isso? 2. Por que o texto bíblico é tão breve e enigmático? Gênesis 6, 1, 4. É provavelmente um resumo muito antigo de uma tradição oral ou escrita que o autor mosaico ou fonte pré-mosaica presumia que o leitor já conhecesse. O objetivo do autor não é explicar a origem do mal, já explicada em Gênesis 3 e 4, mas mostrar que a corrupção atingiu níveis cósmicos até o mundo celestial se envolveu, que foi Deus resolveu destruir a carne humana. O versículo funciona como prólogo teológico para o dilúvio. A humanidade não foi destruída por um capricho divino, mas porque a rebelião se tornou irreversível em todas as esferas. 5. Leitura pessoal. Síntese que tenta honrar o texto sem forçar a integridade, imutabilidade e soberania de Deus. O texto original mais plausível é a leitura angelical. Interpretação 1. Porque filhos de Deus, Binei Elohim, em todo o Antigo Testamento se refere-se a seres do conselho celestial. Jó 1:6, 2:1, 38:7, Salmo 29:1, 89:6 e também Salmo 82. A expressão e também depois, versículo 4, explica a presença de Néfilim, Anakim, em Canaã. Número 13, 33, Deuteronômio 2, 3 e Josué 11, 21, 22. Então, ou não morreram no dilúvio, ou não houve dilúvio. O que você prefere acreditar? Que não morreram no dilúvio, ou que não houve dilúvio. Morreram no dilúvio. E inclui-se então que esse gigante que o povo de Israel vê na terra de Canaã não eram homens grandes. Eram os homens bárbaros, perigosos. Se nós acreditar que não houve dilúvio, sendo apenas uma narrativa de Moisés tentando mostrar o plano de salvação, já que vimos o significado de cada nome inserido, mas existe conto mitológico que contam o evento do dilúvio, mas com outros nomes registrados na cultura suméria, primeira civilização da Terra, antes de Gênesis 10. Então, de um modo ou de outro, o fato existiu, o tal dilúvio. Por quê? É registrado nas escrituras, é registrado na civilização suméria, mas com outros nomes, mas é registrado. Em Gênesis 6, Judas e Pedro aparecem endossar essa tradição. Que tradição? Que houve esses varões de fama, esses homens perigosos e bárbaros. Mas a Bíblia canonizada, a história sem endossar todos os detalhes mitológicos de 1 Enoque,
exemplo, gigante de 135 metros, nomes dos anjos, etc. Ela não canoniza este livro. O ponto teológico central não é a ontologia dos Néfilim, mas a gravidade da corrupção. Até a barreira entre o céu e a terra foi violada. Seria a mesma coisa em dizer que, ô Senhor, o Senhor não governa a habitação, não? E nem o súdito dele? E isso viola a integridade, a imutabilidade e a soberania de Deus. Se nós pensarmos que Gênesis 6 são os anjos que desceram, se materializaram e se casaram com as mulheres, filha de homens. A Bíblia hebraica menciona vários povos gigantescos que ainda habitavam em Canaã depois do dilúvio. Mas como? Se morreu todo mundo. Se toda a alma que havia fôlego de vida morreram, diz a palavra. Será que o conto de Noa não seria uma adaptação do épico de Gilgamesh e a figura de Utnapishtim, presente em contos sumérios, incas, mesopotâmicos, datando quase 3.000 anos antes do Gênesis? Ao nosso Noa? Isso é um ponto que nós vamos considerar agora. Os dois primeiros gigantes que aparecem cronologicamente no texto são Og, rei de Bazã, o primeiro gigante nomeado individualmente. Referência principal, Deuteronômio 3:1-11. É o primeiro gigante que tem o nome próprio e descrição física detalhada no Pentateuco. E a palavra no texto para gigante é Anakim, e possivelmente em algumas traduções Refaim, nunca Nefilim. Porque, olha só, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaim restante. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos Amonitas, de 9 côvados de comprimento, 4 metros, e de 4 côvados da sua largura, 1,80 m de largura, segundo o côvado comum. Bom, 1,80 m de largura é como uma cama king hoje, normal, mas 4 metros de comprimento? Que tribo ele era? Chamado de o último dos Refaim, ou seja, descendente de gigante. Região Bazã, altos do Golã, hoje parte da Síria e Jordânia. Derrotado por Moisés pouco antes de entrar na Terra Prometida. Veja bem, aqui acharam um gigante. Os Anakins, segundo grupo mencionado, o mais famoso. Primeira menção explícita, número 13, 22, 28 e 33. Relatório dos 40 anos antes de matarem Og. Também já existia um gigante e não Nefilim na terra. Subiram até o Negueb e chegaram a Eblon, onde estava Aimã, Senzai, Talmai, filhos de Anaque. Também junto com gigantes. Vimos ali Nefilins. Então, também vimos ali Néfilis, junto com esses gigantes, os filhos de Anak. Os valentes caídos e pessoas sem escrúpulo e não gigantes, pessoas perigosas, bárbaros. Isto é, os filhos de Anak, que são os Néfilim, pessoas más. Eram aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Os 3 nomes próprios, Aimá, Sesai e Talmai, são os chefes dos clãs Anakins em Hebron, os famosos gigantes. Anak é o ancestral epônimo, personagem mítico considerado existente num passado retrógrado. Daí vem o nome Anakins, raça considerada nos contos da Mesopotâmia e Suméria como extraterrestre ou ser de outros planetas como os filhos dos deuses. Isso no mito da Suméria, que está nos tabletes de argila no Museu da História na Inglaterra. Descendente do pescoço longo ou os do colar, talvez por causa da estatura impressionante. Então, do ombro para cima, o pescoço era maior. Resumo cronológico da ordem de aparecimento no texto. Primeiro grupo citado, Anakins, número 13, ano 2 depois do Êxodo. Segundo gigante nomeado, Og, Bazã, Deuteronômio 3, ano 40 depois do Êxodo. Depois vem os outros, Golias e seus 4 irmãos, 1 Samuel 17, 2 Samuel 21 e Crônicas 20. Os Refaíns de Gat, os Emins, os Zanzumins
e etc. Pode ver, amados, que todos estes eram chamados de gigante. Permaneceram vivos após o dilúvio? O livro de Enoque, detalhado sobre o gigante, 1 Enoque 6,16, essa é a fonte mais antiga e mais detalhada que existe sobre os Néfilim. O texto é citado ou aludido em Judas 14,15, considerado inspirado por muitos judeus e cristãos do século 3 e do século 2 depois de Cristo, 3 antes de Cristo e 2 depois de Cristo. O livro de Enoque é detalhado sobre o gigante, é o que nós estamos falando. Estrutura da narrativa dos vigilantes em 1 Enoque, capítulo 6, 11. A queda dos anjos e o nascimento do gigante, capítulo 12, 16. O castigo dos vigilantes e o destino dos espíritos do gigante. Os 20 líderes e os 200 anjos caídos, 1 Enoque 6, 7, 8. Os nomes mais importantes em ordem aproximada de liderança. Isso está no livro de Enoque, tá, irmãos? Senjaza ou Shemirassa, o chefe supremo. Azazel ou Azael, o segundo em contato, mestre das artes proibidas. Araquiba, Ramael, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Danel, Ezequiel, Baraquihal, Azael, Amaros, Bataro, Ananel, Zaquiel, Sansapel, Satarel, Turel, Jonael e Sariel. Esses são os vigilantes, os 20. E aqui tem um nome Satarel, eles atribuem isso a Satã. Então esses outros seriam todos maiores do que ele. É o que está no livro de Enoque, tá, irmãos? É que eu desconsidero. Estou apenas lendo para você entender. De onde eles tiraram essa teoria que Gênesis 6 eram esses anjos. Eles citam o livro de Enoque como base. O que eles fizeram? Capítulo 7 e 8 de Enoque. Juraram juntos um monte Hermon, descer à terra, tomar mulheres humanas, escolhendo entre todas, ensinar à humanidade conhecimentos proibidos. E Deus não está vendo isso lá de cima, não. Azazel ensinou metalúrgica, arma, joia e cosmético. Nós vemos em Gênesis que quem ensinou isso foi o povo de Caim. Pintar os olhos. Quem começou a pintar os olhos foram os egípcios. Aqui já tem uma contradição. Outros, feitiçaria, astrologia, leitura das estrelas, erva mágica, etc. Os crimes do gigante, capítulo 7, 3, 5. Devoraram todo o trabalho dos homens. Quando acabou a comida humana, começaram a comer os próprios homens. Depois passaram a comer ervas, animais, répteis e peixes. Por fim, começaram a devorar-se uns aos outros e a beber sangue. Destino do gigante, capítulo 10, 15, 8 e 12. Deus mandou os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. A Bíblia só cita Miguel e Gabriel, tá, irmãos? Rafael e Uriel é citado em livro extras bíblico. Prendê-los. Os gigantes, aqui já está uma contradição, porque Miguel é o primeiro príncipe. Ele ficou abaixo de Cristo. Ele é anjo de batalha. Gabriel é anjo diplomata, que vem trazer a mensagem. Então aqui já tem uma contradição. Os gigantes se destruíram mutuamente em uma grande guerra antes do dilúvio. 10, 9 e 10. E como ainda existiam no Êxodo? Olha aí. Seus corpos morreram, mas seus espíritos não puderam subir ao céu, nem descer ao Sheol normal. Tornaram-se espíritos malignos, demônios, que ainda atuam na terra até o juízo final. Outra heresia. Parâmetros de Jesus e Noé. Noé planta uma vinha e se embebeda com o fruto dela. Isso pode ser visto como uma imagem da paixão de Cristo, que foi embebedado. Vamos lá. Deixa eu usar uma conjectura para você entender uma parábola. Você já viu aquele casal que quando eles começam a namorar, ele gosta tanto da mulher e ele não quer pecar? Ele fala para a mulher, olha, vamos casar? Não temos nada, vamos casar. Eles estão tão apaixonados, amando um ao outro, que eles não pensam. O que você tem? Não tem nada. E você também não tem nada. Não, nem que for debaixo da ponte eu vou com você. Assim é o amor do noivo para a noiva. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor, ele cega. E quando Deus amou o mundo de tal maneira, ele mandou o seu Filho, não importando. Ele ficou como que anestesiado, como que embriagado, como que embebedado
como o símbolo da justiça. Uma mulher com uma balança na mão, uma espada na outra, mas ela está com o olho tampado. Ela não quis ver o pecado. Assim fez Deus, ele não quis ver, ele é justiça, ele não quis ver o pecado do homem. Ele ficou como se embebedado, como se não estivesse vendo. Assim Enoque, ele foi embebedado e não viu. Ele não levou em conta Cã ou Canaã zombando dele. Ele ficou sabendo depois. Aí ele cita uma maldição em cima de Canaã. Então, Cristo, que foi embebedado com o vinho da ira de Deus, quando morreu na cruz, levou sobre si todo o nosso pecado, toda a maldição sobre nós e, consequentemente, a ira de Deus. Cristo foi embebedado, anestesiado pela ira de Deus que tinha contra a humanidade. Salmo 75:8, Isaías 51:17. Noé se despiu. Aqui Cristo também simboliza Noé. Noé se despiu. Isto pode ser visto como uma imagem da crucificação de Cristo, que foi desposado de suas vestes e exposto à vergonha na cruz do Calvário para que fosse vestido. Mateus 7, 27, 35, João 19, 23, 24. Para que nós fôssemos vestidos, Jesus se despiu. Jesus não morreu na cruz com um shortinho, um calçãozinho, como pessoa põe uma tanguinha, não. Jesus morreu descoberto a sua nudez, vergonha pública, como Noé. E o filho de Noé, Cã, veio e zombou de Noé. Noé o amaldiçoou. Nós vemos aqui que Cristo estava na cruz, exposto à maior vergonha. E agora vem o seu filho, Canaã, se escandalizar também. Isso pode ser entendido como uma imagem dos que se escandalizaram com Jesus Cristo na cruz, que não entenderam o plano de salvação. E quem foram esses? Os judeus, os magistrados, os 70, os filhos de Deus, o filho mais novo, porque como nós lemos no primeiro estudo do Êxodo, primeiro e segundo de Gênesis, ali fala que Deus chamando Abraão e dizendo: farei de ti uma grande nação. Então primeiro foi a nação criada, depois foi feito Israel, como o jardim do Éden. E nós vemos que o que os judeus fizeram? Crucificam, que o seu sangue caia sobre nós. Essa é a maldição. Cristo disse: se alguém se escandalizar em mim, Mateus 11:6, Lucas 7:23, isso pode ser visto como uma referência à reação de Canaã ao se escandalizar com a nudez de Noé, que prefigura a cruz de Cristo. Como no caso do rei Agripa e do governo Félix, pois não acreditavam que um Deus pudesse morrer como Cristo morreu, sendo ele Deus, deixar a ser escandalizado e vituperado por meros humanos mortais. Essa era a religião e filosofia romana da época. Quando o governador Félix e o rei Agripa estavam ouvindo, ele disse para Paulo: olha, por pouco quase que você me persuade. Mas a respeito disso te ouviremos depois. E não ouviu mais. Por quê? Ele estava interessado no assunto. Quando eu disse que o Deus maioral, criador do universo, foi escandalizado por Israel, por meros mortais, se deixou ser morto, eles disseram que não, para nós não serve. Por quê? Eles acreditavam no Deus Zeus, no Deus Poseidon e outro tipo de Deus que não permitia os humanos matá-los. Mas Jesus permitiu. Curiosidade do estudo na história em achados em argila e pedras. A civilização suméria é considerada uma das mais antigas do mundo, com registros que datam 5.000 a.C. a 2.000 a.C. Se considerarmos a datação bíblica, Adão teria vivido por volta de 4.004 a.C. e o dilúvio teria ocorrido 2.348 a.C., aproximadamente 1.656 anos após a criação de Adão. Esse é os registros dos estudos, baseado na história em achados de argila e pedras no Museu da Ciência, do Conhecimento, da História na Inglaterra. Já os registros sumérios mencionam um grande dilúvio, o épico de Gilgamesh, que é semelhante ao relato bíblico do dilúvio de Noé, só muda os personagens e o nome. No entanto, a datação exata deste evento é difícil de determinar, mas é bem antes da descrição do Gênesis.
Se considerarmos a cronologia suméria do dilúvio, teria ocorrido por volta de 2900 a.C., durante o período de Gendet-Nahar, o sumério, o que seria cerca de 1100 anos após a datação bíblica do dilúvio. Sendo assim, depois de Davi matar o último gigante, essa interpretação sai muito fora do Gênesis, pelo fato da história ser reconstruída no cativeiro babilônico pelos escribas anciões por expressão verbal, tradição oral chamada tradição dos anciões. É importante notar que as datas históricas e bíblicas podem variar dependendo da interpretação e da fonte utilizada. Para os seus propósitos. Além disso, a história suméria e a Bíblia têm suas próprias narrativas e propósitos, o que pode influenciar a forma como os eventos são registrados e interpretados. Cronologia aproximada: 4004 a.C., criação de Adão, datação bíblica. 2348, dilúvio, datação bíblica. 2900 a.C., dilúvio, datação suméria, aproximadamente. 4500, início da civilização suméria. 1900, fim da civilização suméria. Vamos lá. A origem do homem. A ciência sugere que o homem moderno, o chamado Homo sapiens, surgiu na África entre 3.000 a 200.000 anos atrás. O gênero Homo, ao qual pertencemos, surgiu há cerca de 2,8 milhões de anos. O Australopithecus afarensis, um dos principais ancestrais humanos, viveu entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Amados, deixa eu explicar. O nosso Deus é eterno. Ninguém sabe com exatidão e certeza para explicar quando, como foi a origem da criação. Nós temos os relatos que Moisés deixou para o povo de Israel entender que a Bíblia foi escrita para os israelitas, os judeus, não para nós. Nós somos gentios. Nós fazemos parte daquela primeira criação que nós falamos no primeiro estudo de Gênesis. Nós fazemos parte, em ti serão benditas todas as nações. A salvação veio para todos, depois Deus restringe ela a um povo separado, que era Israel, prefigurando o Jardim do Éden, e depois abre a salvação para todos nós de novo, quando Israel, os sacerdotes, rejeita Jesus Cristo. Então essa história de 2 milhões pode até ser verdade, mas o relato que nós temos ali, o que a Bíblia traz, é para nós entendermos como e onde veio o homem. Dilúvio, datação suméria. A epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas histórias do dilúvio, cerca de 2.000 anos antes de Cristo, versão babilônica de Gênesis reescrito, e 2.300 a.C., versão suméria, ou seja, 300 anos antes da narrativa de Gênesis. Datação bíblica. A Bíblia dá do dilúvio cerca de 2.348 a.C., durante a vida de Noé, Gênesis 6:9. Datação científica. Alguns estudiosos sugerem que o dilúvio pode ter sido inspirado em uma inundação real do Golfo Pérsico, ocorrida 2.800 anos antes de Cristo. Bom, seja uma coisa ou outra, uma verdade existe. Houve o dilúvio universal, aonde Deus resolve destruir a terra por causa da corrupção do gênero humano. Corrupção do gênero humano. Quer dizer, a espécie humana resolveu se revoltar contra Deus. Resolveu pecar contra Deus. Aqui existia os Nephilim, varões de fama de maus, os matadores. Hoje nós não temos aí duas facções famosas? São famosas porque são bons? Não, porque são perigosos. Assim eram os varões, as pessoas que viviam, tanto homem como mulher, na época do dilúvio. E Deus resolveu destruir. E então ele traz Noé, que é uma figura de Cristo, que veio trazer repouso. E Noé então coloca só a sua família, é a ordem de Deus. Você e a tua família. Não. Então quer dizer que Deus não estava preocupado com os outros que estavam vivos? Matusalém era um homem honesto. E o pai de Noé? E o avô de Noé?
morreram no dilúvio? Por isso que Jesus diz, como foi nos dias de Noé, assim há também de ser na vida do Filho do Homem. Por quê? Porque na época de Noé, ou Noa, ele não pôde salvar os parentes dele, salvou apenas seus 3 filhos e a sua esposa. O que eu entendo com isso dentro da interpretação bíblica? Que você é o sacerdote do teu lar. Você tem a responsabilidade de ensinar o menino no caminho que deve andar, porque a Bíblia diz que mesmo que envelhecer, ele não se apartará dele. Você fez a tua parte. Quando ele atinge a maioridade, é ele Deus. Mas enquanto ele ainda não é maior de idade, você é o sacerdote do lar. Você é o Noa. A tua família é a arca, o evangelho que tem hoje é a salvação. Mas os seus parentes, você não tem domínio sobre eles. Aqui Moisés está mostrando a área de domínio nosso. Pai, mãe, família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então, o fato dos parentes de Noé, o irmão de Noé, as irmãs de Noé, primo, tio, tia, todos morreram, mostra que a salvação ela é individual. Mostra que o episódio de Noa que Moisés ou Moshe está mostrando é a figura de Cristo, onde Jesus coloca na tua mão o plano de salvação para você levar e expandir a tua família e não aos seus parentes. Como foi nos dias de Noé, aconteceu dessa maneira. A responsabilidade é tua em trazer a tua família para Deus. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O carcereiro de Filipe, Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Deus disse para Noé: entra tu e a tua família, tua mulher e teus filhos e tuas noras na arca. Essa arca, o plano de salvação. Madeira de gofer é o cipreste, a madeira da cruz. Betume por dentro e por fora é traduzido como expiação do sangue da cruz do Calvário, que você tem a responsabilidade de levar para a tua família, porque você é o sacerdote do lar. Amém? Você que ficou até o fim desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu joinha, gostei e deixe um comentário. E amanhã, terça-feira, teremos mais um estudo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde.